Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Palavra da salvação. Existem 2 formas da gente revelar o amor que a gente tem pelo outro. Um é dando a vida pelo outro. E a segunda forma, indubitavelmente, é a capacidade de perdoar até chegar a abençoar e amar o ofensor. Fácil? Demais da conta. Como é difícil perdoar. E o perdão é sempre uma palavra que está sempre nas nossas bocas. A gente está sempre falando: perdoa, perdoa, desculpa, perdão. Mas a gente não entende muito bem o que é o perdão. E hoje a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, né? Quando acontece uma tragédia, quando acontece uma fatalidade, e as pessoas, às vezes alguma coisa de alguma repercussão nacional, uma repercussão maior numa sociedade, que os jornalistas já estão ali com o microfone falando: você perdoa quem fez isso? Vocês acham que isso está certo? Vocês acham que isso é possível? Acabou de acontecer um fato, você não teve tempo de pensar sobre o fato. Vocês acham que é certo você responder para o outro: perdoa? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a chance disso não ser uma verdade, não ser um perdão autêntico, porque perdoar exige um caminho, não é um estalar de dedos, porque o perdão não faz parte do ser humano. Então, por isso nós precisamos aprender a perdoar, porque às vezes a gente acha que perdoar é esquecer. Você fala: já esqueci. Aquela ofensa que você me fez, eu esqueci. É possível esquecer? Por que não é? Porque nós temos capacidade, o ser humano, nós temos uma faculdade que se chama memória. E todo mal que nos é feito, tudo que acontece, fica registrado no seu corpo. Está registrado na memória o fato acontecido e a pessoa que fez. Só você lembrar, o dia que você recebeu uma notícia ruim, você sabe a roupa que você estava, a hora, aonde você estava, quem te deu notícia, tudo você sabe, os detalhes. Estou falando mentira? Então, a única pessoa capaz de perdoar e esquecer é Deus, por causa da onipotência dele. Ele sim, ele perdoa esquecendo. Isso está na palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque quando eu confesso o meu pecado, como dizia Padre Pio, o único tribunal que você chega e assume a culpa e sai inocente é o confessionário. É o único que eu falo: sou pecador, pequei, fiz errado. Eu falo: perdoado, estava embora inocente. Então, quando a gente confessa, Deus perdoa e esquece todo o mal que nós fizemos, esquece tudo. E é tão espetacular isso em Deus, porque Ele perdoa, Ele zera e você começa de novo. Gente, isso é espetacular. Isso é sem preço, isso é espetacular. Ele de verdade, Ele zera, Ele esquece qualquer coisa que a gente tenha feito. Ele não fica relembrando. Então Deus é a única pessoa que perdoa esquecendo. Nós somos capazes de perdoar, mas guardada na memória. Isso não tem jeito. Então, perdoar não é esquecer. É diferente. Na verdade, à medida que eu vou trabalhando o perdão, isso vai virando uma cicatriz. Mas eu nunca vou deixar de saber o mal que me foi feito
e quem me fez. Aquilo vai virando mais uma ferida aberta, mas a cicatriz está ali. A gente só trabalha de um jeito diferente, mas isso permanece em nós. Então a única pessoa capaz de perdoar esquecendo é Deus, porque o perdão tem a ver não com a justiça, mas com a misericórdia. E quem que é a fonte da misericórdia? É Deus, né? Então é por isso que Ele perdoa dessa forma, e a gente não pode, por isso a gente não pode deixar, vou fazer um apelo, te confessar, porque nós temos que ir embora mais zerado, é verdade, a gente tem que estar sempre com a confissão em dia, porque chegando diante dele, fala, ó, Jesus, tem pecado zero, porque já perdoou, já passou lá embaixo e já fez a limpa que tinha que fazer. A gente fica adiando, fala, eu não gosto de confessar, eu não gosto de falar as coisas. Naquele momento você está diante de Jesus, não é o sacerdote. Naquele momento é Ele. É diante dele que você vai falar, Jesus, eu errei. Né? E é esse momento que a gente tem que ser capaz de reconhecer. Bem, a outra coisa que a gente confunde pecado, que a gente, perdão, a gente acha que o perdão é esquecer. Não, não é esquecer. Vocês já aprenderam que não é isso. Porque a memória está lá guardada em nós, né? Ela não permite que a história está guardada, mas ele não vai morrer, né? O perdão não deixa isso morrer. A outra coisa é justificar o outro. Ah, coitado, ele fez isso comigo, sabe por quê? Ah, teve uma infância muito sofrida. Ele passou por um trauma agora. O que eu estou fazendo com o outro quando eu justifico os atos dele? O que eu estou fazendo com o outro? Eu estou tirando do outro a responsabilidade pelo ato dele. Não posso fazer isso. Eu não posso negar o mal que chegou em mim. Eu não posso justificar o outro dessa forma, falando, não, coitado. Eu não posso negar a ofensa chegou. Magoou, mexeu, eu falo, não, deixa para lá. Não, eu tiro do outro o compromisso e a responsabilidade que ele tem com o outro. Eu não posso fazer isso. Então perdão também não é ignorar a falta do outro. Aquele fato aconteceu, e isso a gente precisa trabalhar em nós, porque aquela ofensa chegou, né? Porque essas são as maneiras que a gente tem de ir driblando a gente mesmo com as histórias. A outra é achar que perdoar é reconciliar. Guarda uma coisa, perdão é uma coisa unilateral. Então, aquela pessoa te ofendeu, você pode decidir perdoar ou não, ok? Como nós somos cristãos, o nosso caminho é de trabalhar o perdão. Mas a pessoa pode não querer, achar que não te ofendeu e nem pedir perdão. Você nunca vai esperar que o outro que te ofendeu tome a primeira atitude, que inclusive ela pode negar. Ou então a gente fala assim, não foi nada, nós vamos voltar a ser como antes. É possível? Por quê? Isso está escrito no livro da sabedoria. Depois que você assa o pão, é possível tirar a farinha de novo? Está na palavra de Deus. Então, nós temos que zerar e começar a história. Teve aquela marca, mas nós vamos começar um outro caminho. Do jeito que era? Não. Trabalhado. É assim que a gente perdoa a traição. Meu marido me traiu, mas eu nunca mais vou perdoar. É possível? É, mas tem um caminho. Porque, então, nós já vimos que perdão não é esquecimento. Perdão não é desculpar, a desculpa que eu fico analisando a situação do outro, e perdão não é necessariamente reconciliação. Pode até ser que a gente volte a conversar, caminhar, mas eu perdoo o outro para tirar dele o peso de ser esmagado pela culpa, né? A gente não vai fazer isso. Mas o que a gente precisa, porque é tão interessante, porque eu estou falando que na hora que acontece uma fatalidade e alguém vem te perguntar se você perdoa, a gente precisa entender que perdoar é um caminho, porque perdoar é uma coisa difícil de definir. Perdoar é dar até o seu extremo, é dar até o fim.
Isso não é uma brincadeira. Porque o perdão, ele exige um caminho, chama caminho fatigante do perdão. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu sou ofendida é renunciar à tentação de vingar. Ah, mas eu vou fazer igualzinho. Você me traiu, trai também. Não é a primeira coisa que você quer fazer? É a primeira. É a primeira coisa que a gente quer fazer, é dar um jeito de vingar. E a gente descobriu que a vingança não é esse caminho, não é o melhor. Porque isso vai gerando uma espiral de agressividade que pode ter consequências impressionantes. Eu tinha uma funcionária de uma cidade do norte de Minas, que a cidade era tão violenta que eu brincava com ela que primeiro eles matavam, depois eles perguntavam o nome. Que a família dela inteira sofreu uma chacina. Ela foi para lá porque a família inteira, não sobrou ninguém, tinha sido morto. Por causa de que começaram primeiro com uma ofensa e mataram todo mundo. Entrou lá e matou a família inteira. Sem perguntar quem é que foi que fez a ofensa, metralhou de ponta a ponta. E resolveu. É uma espiral. Então eu preciso, primeira coisa, renunciar. Jesus falou assim: de onde que surge o mal? Quando Jesus fala, a impureza é o que entra? Não, é o que nasce do nosso coração. É daqui que saem os pensamentos ruins, né? E mesmo a gente sabendo que aquilo é o mal, a gente tem uma tendência a fazer o mal. Ah, Filó, de jeito nenhum, não penso nisso. Vocês querem ver como é que isso é possível? Se a gente for bem sincero, como é que a gente já fez isso em algum momento? Muitas vezes a gente, porque de desejar o eros, né, aquele amor da paixão, você usa o outro e somente. Isso é um risco. Segundo, às vezes a gente tem tanto dinheiro que a gente é incapaz de perceber a necessidade do outro que está do seu lado. Ou eu ganho poder, e se eu ganho poder, eu oprimo o outro que está do meu lado. Quanta opressão, quanta violência, quanta injustiça, quanta coisa tem no mundo. Então, quantas vezes você recebe o mal, e mesmo sabendo que é errado, você pensa assim, com vontade de matar o outro. Ele podia morrer, ou ele podia sofrer a mesma coisa que eu estou sofrendo, que é uma forma de eu vingar. A gente deseja, nem que seja por um momento. Está certo? Não, nós sabemos que não está certo, mas a gente pensa, porque somos humanos. Por que isso é natural em nós? Porque é a nossa sobrevivência, nós queremos a nossa vida de qualquer, sobreviver, muitas vezes nós queremos de qualquer forma. É porque a raiz do mal, a raiz do pecado está na forma como a gente vive o egoísmo. A gente olha só para nós. Então uma coisa que a gente precisa primeiro é renunciar ao mal. Segunda coisa que a gente tem que fazer é avaliar essa ofensa que chegou em nós. Eu tenho que ser capaz de me ver nessa dor, de ver a dor que chegou, a forma como ela chegou, e se eu permitir essa ofensa, essa dor que chegou até mim, vai me fazer com que eu possa revelar para mim mesmo quem eu sou. E aí eu vou avaliar quanto de paciência eu tenho dentro de mim, quanto de bondade eu tenho, quanto de solidariedade eu tenho. E também entender o quanto do mal, o quanto da ira existe, da forma da agressividade tem dentro de mim, que eu respondo na mesma moeda às vezes. Eu vou lá no olho por olho, dente por dente. Estou falando mentira? Estou não. A ira, o rancor, a amargura vai tomando conta do nosso coração e nós vamos ficando envenenados. Até eu conseguir trabalhar de forma que eu vejo o outro e aquilo não mais me afete. A cicatriz está ali, mas a ferida não abre mais, compreendem? Eu consigo conviver. O mal aconteceu, mas eu não sou determinado por isso mais. Vocês já descobriram que vocês são capazes de matar? Vocês acham que vocês não são capazes de matar? Porque eu descobri que eu sou.
E o dia que eu descobri isso, eu sofri muito. O dia que eu descobri que a ira me faz matar. Por que eu não matei ninguém até hoje? Porque Deus não permitiu. Porque provavelmente tanto a Eucaristia, tanto o terço, tanto o joelho, já fez com que Ele me mudasse. Por que eu estou falando isso? Porque o terceiro passo é entender o outro. E eu não posso endemoniar o outro. Eu não posso achar e colocar o outro que por causa de um ato ele é aquilo. Eu não posso reduzir o outro a um ato. Porque você pode matar. Você entra na sua casa, seu marido está abusando sexualmente do seu filho, você mata seu marido, você é má? Não, você salvou o seu filho naquela hora. Mas você matou o seu marido, porque foi um acesso de ira. Essa pessoa que fez isso teria feito pior do que ela, que era capaz de ter picado ele inteiro. Quando abusa de uma criança de 3 anos de idade. Então você é capaz de imaginar o mal, a agressão que tem em nós, não é fácil. Por isso que a gente tem que ter a coragem de, quando a gente é ofendido, a gente tem uma oportunidade de se ver. Porque é uma coisa tão interessante que acontece, que quando eu sofro mal, quando alguém me humilha, quando alguém me ridiculariza, quando alguém faz um mal comigo, é a oportunidade que eu tenho de converter. Ó, não é o quem me ofendeu que me converte, sou eu que sou convertido. Que eu tenho que mudar a forma de olhar, eu tenho que mudar a forma de me ver, ver o ato e ver o outro. Não é fácil. Não é uma brincadeira o perdão. Por isso que eu acho que é impossível alguém falar com você: acabou de matar sua filha, você perdoa? Como é que você responde que perdoa? Fala: não, vou matar ele também. É a primeira reação. Se não tiver nada para falar, fica calada. Porque eu preciso trabalhar em mim o mal que chegou. Eu preciso trabalhar em mim. Eu não respondo mal com mal. Jesus falou que não. Mas é um processo, não é mágica, gente. Nós somos humanos. Então, enquanto a gente não assumir isso em nós e falar: Senhor, me ajuda, porque eu sozinha não sou capaz. Isso não é humano, Senhor. Humano é eu reagir da mesma forma. Então não é brincadeira, mas eu tenho que olhar para o outro e falar: eu não posso te determinar pelo mal que você fez. Uma vez eu fui a uma penitenciária, já aqui em como é que fala? Nova Lima, aonde os presos já estão na fase de quase ir para casa, né? Então lá não tem guarda, lá não tem chave. E eu fui lá para falar com eles na época do Natal. Tive oportunidade de ficar lá com eles, de entrar na cela, de fechar a porta para ver o que é ficar preso. Fiquei lá umas horas lá com eles. E conversar sobre isso, e falava com eles: vocês não podem ser determinados pelo mal que vocês fizeram. Porque a pessoa é mais do que aquilo. Não é um ato que te define, você tem que ser mais do que aquilo. Então entender o outro, ver o outro, é fácil? Não, mas é possível? É. Quando o marido te trai, você pode reduzir só ao adultério? Não, senão você nunca mais vai olhar para ele. Mas a gente é capaz de perdoar, de zerar e começar de novo? Não é fácil, mas é possível, porque Deus age em nós. Mas a gente tem que ter uma disposição, um desejo de que Ele faça, porque senão a gente não vai reagir. Porque quando a Bíblia relata, que está lá em Êxodo, quando Deus se manifesta a Moisés e fala que Ele é um Deus cheio de bondade, que Ele é compassivo, que Ele perdoa, que Ele é pura bondade. É isso mesmo, Deus é isso. Quem revelou isso para nós foi Jesus. Jesus passou no mundo perdoando. Ele perdoou aquele que era bom, que era mau, aquele que perseguiu, aquele que não perseguiu. Jesus curou a todos, perdoou a todos e nos ensinou. E porque Ele fez isso, vocês imaginam o caminho da paixão? Ele revidou em quê? Em nada. Tantos insultos, tantos escarros, tantas vezes que bateram o rosto dele, quebraram o nariz dele, colocaram uma coroa de espinhos, e tudo mais que vocês meditarem da paixão. Ele em nenhum momento revidou a violência, em nenhum momento.
E no momento da cruz, ele pede que o Pai perdoe. Então, quando a gente entende que a gente é humano, que a gente também pode ser capaz daquele ato, que eu também tenho mal em mim, que posso fazer, se Deus não trabalhar demais, se Deus não, né, é o fogo com o milho, né, que tem que transformar na pipoca, é muito fogo, é muito espírito, que tem que queimar o barro para fazer isso, para fazer com que a gente seja muito mais espírito do que barro. Então, quando a gente tem consciência da nossa situação de miséria, daquilo que eu sou capaz, eu falo: Senhor, somente a vossa graça em mim é capaz de, porque eu não sou capaz de nada. Por isso que Jesus falou: sem mim, nada, e nada é nada, nada é nada. Quando eu entendo que eu vou perdoar sem si e sem mas, eu te perdoo desde que, não, aí não vale, né, perdão. Eu te perdoo, mas eu te perdoo porque eu sou superior a você, sou benevolente, sou magnânimo. Não, eu te perdoo porque eu sou humano igual você, feito de barro, e talvez eu tivesse feito até pior. Ah, esse caminho é tão simples, não é? É muito, porque de vez em quando esse assunto pode voltar, essa ferida pode voltar. Por isso que é um caminho fatigante, por isso que o perdão, ele é um processo. Eu tenho que querer, eu tenho que querer, não é uma brincadeira, isso é um trabalho muito grande. Meu marido está ali escondido, mas quando ele viu, ele presenciou os bandidos matarem a esposa dele, tiro, matou a mulher. Estava organizando a festa de 25 anos de casado. Ele viu quem eram 3 jovens drogados, pediram a chave do carro, ele deu. Mesmo assim eles queriam matar além disso. Qual do mal? Claro que ele não estava com tudo organizado para matar. Claro, ele virou o Charles Bronson. Sabia onde é que os meninos moravam, sabia tudo, sabia que ainda a polícia era corrupto e protegia os bandidos, sabia tudo, até ele arrumar coronel que o ajudou a descobrir tudo e ajudá-lo a não vingar e deixar que Deus fizesse. Os 3 já morreram, não porque ele mandou, mas a vida que você faz uma opção te leva. A vida é feita de escolha. Diante de nós está o mal e o bem. Você escolhe o lado que você quiser. Está na Bíblia. Diante de ti está a água e o fogo. Escolhe, estende a mão para o que você quiser, mas assuma as consequências do seu ato. Então o perdão é uma coisa que te transforma, que te converte. Te converte, fala: gente, eu tenho que viver como alguém que viveu sendo perdoado. Porque quem que nos perdoa todo dia? Deus. Quantas vezes está escrito na Bíblia que nós caímos no dia? Puxar a memória de vocês para a Bíblia. Quantas vezes? Quantas vezes o justo cai num dia? 7. Eu tenho que viver da situação, da condição, eu tenho que partir do suposto que eu vivo porque eu sou perdoada. Porque senão nós viramos tão de pó que não tinha ninguém de pé. Então, quando eu entendo que eu sou perdoada, que eu sou um nada, que eu sou miserável, que se não fosse a graça de Deus, eu já teria feito, era muita tragédia, eu falo: não, tem que ter paciência demais com o irmãozinho que ainda não descobriu isso. Para isso, por isso que a conversão, cada vez que as coisas acontecem, te deixa contrariada, te deixa magoada, te deixa ofendida, é falar: não vingar, é falar: Senhor, quanta coisa em mim precisa ser trabalhado, o quanto que eu estou girando diante do meu amor próprio, e achando que eu sou o supra-sumo do sumo, que eu não posso ser magoada, não posso ser ofendida, porque eu sou perfeita. Imagina, eu sou pior do que ela, se for olhar. Quantas vezes é bom a gente se colocar no lugar do outro e falar: será que no lugar do outro não teria feito pior? Quando eu escutei umas histórias lá na penitenciária, não sei se vocês já foram visitar, de sentar com os presos e conversar com eles, escutar as histórias, escutar de onde que saiu aquela reação de violência, como quantos eu falei assim: não, teria feito pior.
Você foi até bacana, viu? Diante daquela situação, você foi até bacana. E no final, eles pediram a oportunidade de rezar por mim. Eles me colocaram no meio, rezaram por mim, cantaram. Compreende a diferença? Somos irmãos, feitos do barro. Só que uns já descobriram a caminhada, outros ainda não. É isso que a gente precisa compreender. Por isso que Jesus tem tanta autoridade sobre a nossa vida, quando Ele fala, perdoe os seus inimigos. Reza por aquele que fala mal de você, por aquele que te persegue. Vocês já estão fazendo isso? Vocês já estão nessa etapa de rezar pelos inimigos? Fala que nada, eu estou querendo matar mesmo ele. Eu não quero saber de perdoar nada ainda. Mas enquanto a gente, aquilo que Jesus falou, se você cumprimenta só aquele que te cumprimenta, que diferença você faz? Qualquer pagão faz isso. Cuida daquele que faz mal para você, aquele que falou mal, usa de misericórdia com a vida do outro. Isso, essa página do Evangelho, a gente não pode colar. Porque está escrito no Pai Nosso o que mesmo? Perdoai as nossas ofensas. Misericórdia, a gente fala isso todo dia. Imagina se eu falar de verdade para Deus, o Senhor me perdoa na medida igualzinho eu perdoo o meu irmão, nós estamos lascados. É porque a gente reza no automático. A gente sabe nem que acabou de rezar, mas presta atenção em cada palavra que a gente falou. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu também perdoo os que me ofenderam. Olha o parâmetro que eu dei para Deus. Eu dei para Ele a mesma balança. Só pode me perdoar assim como eu perdoo o outro. A gente precisa pensar. Fala que eu vou pular esse pedaço Pai Nosso por enquanto, quando eu não estou sendo capaz de rezar esse pedaço, não. É mais honesto, não é? Não é mais honesto? Fala, vou pular esse pedacinho. À medida que o Senhor for me melhorando, vou rezando. É por isso que a gente tem que comungar todo dia. É por isso que tem que confessar todo mês. É por isso que tem que rezar o terço. Fala, Senhor, vai trabalhando o meu coração, meu filho. Vai tirando o mal que habita em mim. Vai tirando essa raiz egoísta, que acha que o mundo é meu, tudo é meu. Quando eu não entendi nada, Senhor, que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Me ajuda. Me ajuda a pensar na minha morte todo dia. Isso é uma coisa espetacular. Pensa, a hora que você acordar de manhã, pensa na morte. Fala, hoje pode ser meu último. Você vai magoar quem? Você vai ferir quem? Vai falar mal de quem? Aguardar a língua, porque pode ser a última oportunidade. Guardem bem. São Tiago fala assim, aquele que é capaz de frear a língua, ele tem muita coisa, salva bem o corpo, que a língua mata. Então a gente precisa ter cuidado. Se você pensa que hoje é o último dia, você fala, eu vou pensar bem em tudo que eu fizer hoje, porque pode ser a última oportunidade. E eu sempre penso assim, quando alguma coisa me deixa muito chateada, eu penso sempre, meu parâmetro é sempre assim, Jesus, diante do Senhor, lá na hora da minha avaliação, isso vai servir de quê? Para nada, vai me atrapalhar a pegar o céu. Então vamos resolver esse negócio de uma vez, né? Bobagem. Por que eu estou ofendida com isso? Bobagem, estou achando que sou muita coisa, sou nada versus nada. Como diz uma amiga minha, zero bolinha ó. Então, é nada. Então às vezes a gente fica muito melindrado com muita coisa, ou com pouca coisa. Começa a ver isso na dimensão da eternidade. Fala, isso diante de Deus, eu vou morrer de vergonha de ter ficado chateado, de ter respondido diante disso. Por que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave. Por que o jugo de Jesus é suave? Por quê? Porque é o jugo do perdão, gente. Ele perdoa. Por que o nosso fardo é sempre pesado, gente? As ofensas que a gente vai guardando na vida, liberta isso, porque isso dá câncer.
A mágoa dá câncer. É igual que as bombas de fusão, você tem aí pingando, gota a gota o ódio. Para quê? Fala, bobagem, quero o céu, bem. Ó, larga isso para lá. Então por que nós estamos conversando sobre o perdão? Porque nós precisamos de trabalhar isso na nossa vida. Isso é uma página que nós não podemos pular, porque nós temos um jeito cristão de viver isso, porque nós seguimos Jesus. Senão nós estamos negando a nossa fé. Mas se eu sou cristã, o jeito de eu reagir às ofensas tem que ser diferente de qualquer um que é pagão ou ateu. É um caminho? É um caminho. Você já me perdoa? Não, ainda não, eu estou trabalhando isso em mim. Porque primeiro eu preciso entender isso, eu tenho que renunciar à vingança, eu tenho que me ver, eu tenho que te ver, e aí entender o processo. E por causa de Jesus falar, o que eu sou feita para muito mais, Ele também é feito para muito mais. E é assim que eu preciso caminhar. Mas é primeiro uma decisão. Nós temos que decidir pelo perdão. É preciso pensar, porque o dia inteiro, a ofensa acontece o dia inteiro na nossa vida. Alguém chega perto de você e fala, sabia que falaram mal de você? Sabia que estavam te criticando? Sabia que falaram que a sua roupa é horrível? Sabia que falou que você fez isso? Sabia que falaram isso? Isso o dia inteiro acontece. Você foi julgada, condenada, não é assim? O dia inteiro. Se você for levar isso tudo a peito, como é que vai fazer? Não vive bem. O outro, guarda uma coisa que eu vou dizer a vocês. O outro tem o direito de pensar de nós o que ele quiser. Tem o direito de julgar do jeito que ele quer dizer que ele esteja certo. Porque qual a única pessoa que te conhece? Compreendeu? Então o outro tem o direito de pensar o que quiser a seu respeito. Isso que você não tem que ficar ofendido. Mas isso é quando a gente deixa de querer ser o centro das coisas. Se a gente vive aqui, a gente vive para quem? Pelo menos deveria ser. E se a gente morre para quem? Então no final das contas nós estamos com? E é o que importa, o que Ele vê, o que Ele sabe, o que Ele conhece do seu coração. Então, esse é o caminho que nós não podemos fugir dele. Nós precisamos pedir a Jesus todos os dias a graça. Me ajuda a perdoar como o Senhor perdoou. Me dê um coração como o seu. Porque o meu coração eu não vou perdoar. Porque isso não é humano. Mas isso é um processo da minha conversão. Isso que nós temos que entender. Isso que é tão escandaloso no perdão. Quem é que é convertido? Não é quem te ofendeu, é o ofendido que é convertido. Porque eu passo por um processo de avaliação minha, de descobrir aquilo que sou e aquilo que essa atitude minha pode significar. É um desafio? É. E eu quero terminar com uma oração, uma das orações mais lindas que eu tive a oportunidade de ver. E essa oração foi feita por um homem que esteve preso, era judeu, esteve preso num campo de concentração. Você imagina uma figura para conseguir chegar num estado desse? Claro que está santificado, o mundo não sabe o nome dele, não, nem nós. Mas, a hora que vocês escutarem essa oração, vocês verão. Isso foi encontrado nos poucos pertences que um judeu preso tinha. Imagina, você num campo de concentração, conseguir escrever isso aqui, é algo que só Deus pode fazer no coração de alguém. Eu jamais serei capaz de escrever uma coisa dessa. Jamais conseguirei ter um sentimento desse homem. É muita graça, é muita transformação de Deus em nós. Por isso que a gente precisa estar sempre colado aos sacramentos de Deus, para que a gente possa viver de verdade a nossa fé, que a nossa fé é uma fé exigente. E a gente precisa viver o perdão, porque nós temos que dar o testemunho dele. Escutem bem essa oração. Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles praticaram,
lembra-te também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles, conversão, ele não é um processo simples. Nós vamos nos converter até na hora da morte. Mas tem um ponto que Jesus nos pede, que é tão interessante. No Evangelho de domingo, na Transfiguração, Deus Pai fala assim para eles, para Pedro, Tiago e João: este é o meu filho muito amado. O que ele vai falar? O que ele vai fazer? Ouviu. Naquele momento, Jesus não estava falando nada. Ouviu. Então hoje a gente escuta Jesus pela palavra. E a gente corre o risco de escutar algumas coisas e falar: mas isso eu já ouvi tantas vezes. Só que de verdade a gente precisa ouvir e olhar para nós e falar: eu cumpro. E isso que eu estou trazendo hoje é Mateus 6, quando Jesus diz assim, no versículo 43, ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. É um pedido muito simples, né? Muito simples. Porque, na verdade, a gente conhece a espiritualidade de alguém pela forma como ela trata o outro. Pela forma como eu acolho você ou não, eu sei como que você caminha do ponto de vista da sua consciência espiritual. Essa consciência de que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, isso é algo que precisa ser desenvolvido em nós. Porque o dia que eu entender isto, eu vou parar de classificar amigo, inimigo, simpático, antipático. Parar de rotular, entender que somos todos filhos do mesmo Pai. E que todo mundo tem algo de bom dentro dele, que às vezes ainda não teve a oportunidade de brotar. E essa função é nossa, que já rezamos. Então nós rezamos e temos consciência que em cada um de nós, quem que habita? Quem? Verdade? Vocês têm certeza disso? Se a gente tiver certeza disso, como é que eu tenho que tratar meu irmão? Prestar atenção como é que a coisa passa, como é que a coisa tem que mudar. Quando eu percebo, eu tenho consciência que no outro Deus habita. Filó, mas aqui é aquele povo que irrita, porque tem algo que os irmãozinhos não colaboram. Duro. Como é que eu faço para tratar aquela pessoa antipática? Jesus falou: amai os vossos inimigos, reza por aqueles que vos perseguem, vos maltratam. Falo: pode matar não? Ele fala: não matarás. Não matarás. Então, tem algumas coisas muito interessantes de São Bento. Então, São Bento fala que, por que às vezes o outro implica com você? Por que às vezes a pessoa não gosta de você, ou você cisma com uma pessoa e não gosta da outra? Porque às vezes a gente projeta no outro aquilo que está em nós.
Porque o inimigo muitas vezes está dentro de quem? De nós mesmos. Mas nós não tomamos consciência disso. Então quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, e Jesus é tão doce, ele é tão doce, que o tempo verbal que ele usa é amarás. Quer dizer, um dia você será capaz de... Ele não fala, ame, ele fala, amarás, um dia. Quando? Porque nós temos que tomar, quando eu proponho a viver isto, e nós estamos no período da quaresma, eu tenho que prestar atenção nisso. Se eu vou conviver com alguém, aquela pessoa é insuportável, eu não posso me dirigir a ela, me sentindo primeira, eu vou te amar porque eu sou superior a você, entendeu? Eu sou tão bacana, tão maravilhosa, que eu sou capaz de te dar uma migalha do amor. Vai dar certo? Não, não vai. Então eu não posso ter esse ar de superioridade. Eu também não preciso achar que eu vou conquistar o outro pela força. Vou? Não. Quando é que nós seremos capazes de amar o próximo, de suportar o outro, rezar por aqueles que me fazem mal, aquela pessoa que me feriu? Não adianta eu pensar que eu vou dar passos largos. Eu tenho que pensar que primeiro eu tenho que querer. Falo, Senhor, o Senhor falou comigo, me ajuda a conviver com essa pessoa insuportável. Mas ela é sua filha, ele é seu filho, e o Senhor morreu na cruz por esta pessoa. Quando ela recebe a Eucaristia, o mesmo Cristo que está nela está em mim. Como é que eu vou vencer isso? Com passos pequenos. Então primeiro eu preciso começar a rezar por ela. Fala, não dou conta não. Não, eu tenho que começar desejando o bem. Mas não é, eu não quero rezar por ela só para que ela te encontre e te largue. Não, nós temos um compromisso de rezar pela salvação uns dos outros, para que a pessoa não se perca no caminho. Então essa é a nossa função. Não é do mundo, é só daqueles que Ele colocou no seu caminho. A gente precisa aprender a conviver com o outro. Mas existe uma coisa interessantíssima que São Bento fala. Quando você estiver convivendo com aquela pessoa que é chata mesmo, insuportável, e que te fala coisas que você não gostaria de ouvir, eu tenho que pensar, porque existe um exemplo muito interessante de Davi. Davi, quando era rei, ele estava passando, e um homem, eu não vou lembrar o nome dele agora, começa a apedrejar o rei e falar mal dele. E aí Abissai fala com Davi assim, aqui, quer que corte a cabeça dele? Ó, como é que o povo era calmo. Quer que corte a cabeça dele? Você parar de falar? Davi falou, não. Se ele está falando mal de mim, é porque Deus permitiu a ele que falasse assim para mim. Então agora é o momento que eu tenho que me rever. Olha que interessante. Porque isso pode ser aquilo que o Senhor quer falar comigo. E aí Davi se humilha diante de Deus, Davi se avalia diante de Deus, e por causa da atitude de Davi ele ganha uma guerra. Olha que interessante. Olha que interessante. Então a primeira coisa, quando você tiver uma pessoa muito difícil, vamos começar a agradecer a Deus pela vida dela. Fala, Jesus, sabe aquele que eu estou querendo matar? O Senhor falou, não matarás. Ele é seu irmão ou sua irmã, então eu vou ter que olhar para ele com olhos de amor. Não vou dar conta. Então eu quero pedir o seu olhar para mim. Me ajuda a olhá-lo através dos seus olhos. Me ajude a amá-lo através do seu amor. E comece a colocar no altar para Jesus ir transformando, que é assim que eu já fiz com muitos, que eu queria matar e eu punha no altar, Jesus mudava. Porque a gente precisa trabalhar isso em nós e entender, essa pessoa na verdade, ela é um presente de Deus para mim. Que é isso, Filó? É, porque essa pessoa vai trabalhar a minha santificação. Então sabe aquela pessoa mais insuportável? Fala, nó, que presente que Deus mandou para mim. Jesus me ama, porque colocou gente muito fácil perto de mim, para que eu tenha que me ver, mudar, porque Ele me quer no céu.
Já tinham pensado sobre isso? Não, né? Fala, não, Filó, não quero nem conviver, pois eu quero te dizer que Jesus falou, reze por aquele que te persegue. E é tão interessante que à medida que a gente começa a rezar pelo outro de verdade, começa pequenininho, passinho pequeno, fala, Jesus, olha para o outro, só. Depois ele vai te ajudando, nós vamos melhorando, e aí as feridas em nós vão cicatrizando, as feridas vão curando, e a gente vai percebendo que aquela pessoa mais insuportável, na verdade, ela é um presente de Deus na minha vida, porque ela me faz ver o que eu não sabia que eu tinha. Então há um caso interessante que São Bento conta, de um rapaz que tinha uma governanta, e a governanta dele foi embora, e aí falaram com ele, não, contrata tal moça. Ele contratou, ligou e falou, não, tem que mandar essa mulher embora, porque ela, depois que ela veio para minha casa, é que só tem discórdia, briga, confusão, raiva. Falou, pois agradece a Deus, não dá mandar ela embora não, porque ela é o anjo que Deus mandou para sua casa, para te revelar o quanto de ódio, de ira e de rancor existe dentro do seu coração. O que nos magoa? Quando alguém fala alguma coisa, aquilo só vai me ferir se aquilo estiver dentro de mim. Se ele não estiver dentro de mim, aquilo não me fere. Quer ver um exemplo básico? Quando a mulher tem um filho. Não é fácil ser mãe, né? Então a mãe acabou de ter menino. Primeiro ela quer parto normal, porque todo mundo pergunta para ela assim, você teve parto normal? Se não teve, né, ela foi considerada menos. Aí ela se sente obrigada a amamentar. Aí aquela luta da amamentação, olha, eu amo e faço de tudo para as mães amamentarem. Mas os primeiros dias é uma luta. Aí o pessoal liga para a mãe e fala assim, ninguém liga para a mulher que acabou de ter um menino e fala, como é que você está? Está se sentindo bem? Está feliz com a maternidade? As pessoas perguntam assim, e aí, está dando leite? Se a mulher não está conseguindo amamentar, ela fica com ódio. E ela quer matar aquela visita, fala, mato, não recebo. Ela fala, não posso, desliga o telefone. Aí ela chega no consultório chorando, eu falo, porque isso não está resolvido dentro de você. Por isso que você se sentiu agredida. Mas se você naquele momento falasse com ela, nossa, mas eu desejei tanto, fiz tudo, mas não consegui. Sim, a gente assume a nossa impotência em fazer isso. Qual é o problema de assumir a nossa fraqueza? Nenhum. Mas quando você assume e fala, não dei conta de amamentar, ela até vai te consolar, vai ser, olha, está tudo certo. Mas amamentar não é brincadeira, isso é um desafio. E isso incomoda muita gente, a mulher que tem menino depois da amamenta. O povo quer matá-la, né? Então vai cutucar. Então se essas coisas não estão resolvidas dentro de mim, eu já respondo, igual que as gatas arrepiadas, que você fala e a pessoa já grita. É mais ou menos isso. Então a primeira coisa que nós vamos aprender quando Jesus fala, ama aquele que te faz mal, é muito interessante. Vamos começar a rezar, e aí a gente vai chegar num nível de oração e de olhar o outro, que eu não vou ficar no mesmo nível com ele de quem ganha, ou quem perde. Eu tenho que passar o outro nível, se eu fui enganado, se eu fui enrolada, mas entender que a única coisa que o outro precisa é de amor. Gente, essas coisas só irão acontecer em nós, conosco, o dia que eu permiti ser amada por Deus de tal forma, que eu seja transformada por Ele, e que esse amor possa fluir através de mim e curar o outro. Não é fácil, mas é preciso. Lá no CTI, há uns anos atrás, né, tinha uma menina para trabalhar, espetacular no trabalho. Tecnicamente falando, o plantão dela era espetacular. Mas a relação humana, só Deus. O mau humor chegava encarnado. Você imagina, o ambiente CTI já é um estresse único. Tudo é muito estressante. Tudo é uma questão de segundo. Todo mundo tem que estar em situação de alerta. E aí a única coisa que não pode ter lá é o mau humor.
Nós temos que dar conta de debochar da gente mesma para poder raciocinar rápido. Mas o mau humor era uma quando falava aquele mau humor. Eu falei, Jesus, mas nós vamos fazer o quê, minha filha? Nós temos que resolver isso. Não tem condição. Isso faz mal para ela. Isso faz mal para ela. Então eu comecei a abraçá-la. Falei, gente, sabia que a gente precisa de abraçar 5 pessoas todo dia para ter saúde? Nós vamos começar a abraçar nesse CTI, porque aqui é estresse demais. E falava, não, o seu plantão é tão maravilhoso. O seu plantão me deixa sossegada. Então eu comecei a fazer com que ela visse ela mesma. Porque às vezes o outro, ele agride porque ele nunca descobriu nada de bom nele. Ninguém nunca conseguiu olhar para ele e dizer algo de bom. Ninguém nunca conseguiu fazer um elogio. Não é mentir. É mostrar para o outro aquilo que ele precisa enxergar nele. Sem mentira. A gente que anda com Deus não pode mentir. Mas o plantão dela era impecável. Competente demais. Aí abraçava ela e falava, seu trabalho me encanta. Eu posso ir para casa sossegada, porque eu sei que eu sou uma leoa com esses meninos. Eu abraçava e falava com ela, está tudo bem? Estou achando sua carinha triste? Tem alguma coisa acontecendo? Posso te ajudar de alguma forma? Então eu comecei a mostrar para ela que eu via, que eu olhava para ela, que eu estava vendo que estava acontecendo alguma coisa. Vocês podem imaginar que essa menina mudou da água para o vinho. Se tornou filha, né? Ela me chama de mãe. Mas quem fez isso? O amor de Deus. Ela foi capaz de perceber isso, né? Hoje ela tem que fazer esse trabalho com outras, que hoje já está na minha função lá. Então, hoje ela tem que trabalhar o outro. Então, às vezes, a primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer a Deus pela pessoa difícil, porque ela me ensina. Depois eu preciso rezar por ela, pela graça de Deus. E eu preciso começar a mostrar a ela que ela tem valor. E entender que muitas vezes aquela pessoa até que faz o mal, aquela pessoa que só tem ira, raiva, ela tem Deus preso nela. Jesus está encarcerado nela, eu preciso libertá-lo. Então, enquanto eu estou diante dela, eu rezo e adoro o Jesus que está preso nela. Fala, Senhor, eu adoro o Senhor que está aí preso. Me ajuda a te libertar. Isso é espetacular, gente. A gente conseguir fazer isso. A outra questão que a gente tem que fazer é o perdão. Perdoar aqueles que nos ofenderam, falou mal de você, te prejudicou. Fácil demais, né? E a gente faz uma caminhada pela Bíblia muito interessante. Em Gênesis, né? Lameque, que era cruel, lá em Gênesis 4, ele falava assim: toda injustiça tem que ser, eu tenho que reparar 77 vezes. Imagina, toda injustiça eu tenho que reparar 77 vezes. Aí no Sinai, eles recebem a lei: olho por olho e dente. Aí chega Jesus. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 77 vezes. Ao contrário de Lameque. É espetacular. Aí Jesus tem que nos ajudar a fazer esse processo. Porque o perdão é uma força ativa, que eu preciso dele. Porque ele tem 4 passos, né? Primeiro, eu não preciso ter pressa de perdoar. Não tenha pressa. Essa coisa tem que ser pensada. A segunda, eu tenho que ter raiva e deixar a raiva ter. Eu estou com raiva de você que fez isso comigo, porque a raiva me dá uma distância. O terceiro passo, eu tenho que ter coragem de avaliar a situação. Falar, gente, de verdade, o que foi que aconteceu? Por que essa pessoa reagiu desta forma? O que será que eu fiz para que o outro reagisse dessa forma? Porque às vezes é assim, não é? Às vezes a gente provocou o outro. E aí o outro agiu na ira. E aí ficou tudo. E aí sim, o perdão acontece na 4ª etapa. Mas é um processo. Mas o perdão é terapêutico. Quantas doenças estão desenvolvendo dentro de nós
porque eu fico mantendo o ódio dentro de mim. Eu estou lá na fase de Lameque, cada injustiça 77 vezes. Eu preciso libertar isso. Ah, Filó, eu fui lá pedir perdão, mas ele não recebeu. Existe isso? Já aconteceu com vocês? Eu pedi desculpa e ele não quis aceitar. Já teve isso? É porque às vezes eu vou lá no meu orgulho e falo, eu sou tão maravilhoso, pela minha misericórdia eu te perdoo. Primeiro a gente vai até Deus, pede perdão. Fala, Senhor, me perdoa, porque eu sou custoso mesmo. Eu sou terrível. Eu não fiz a coisa direito. Me ajuda a perdoar, porque senão como é que eu vou continuar rezando o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Compreendem? Então é preciso entender esses passos, é preciso pedir a Jesus isso, até que a gente possa amar, o nosso inimigo, a não ter mais inimigo. Eu tenho que parar de projetar no outro as minhas fraquezas, as minhas sombras, e o outro, dia que for amado, ele também vai parar de projetar, porque na cruz Jesus uniu aquilo que era impossível de unir. Ele pegou os meus opostos e colocou junto. Ele pegou Deus e o mal. Ele pegou o pecado junto. Ele juntou aquilo que há de pior em mim. Então o que em mim ainda está ruim? Eu tenho que pedir a Ele, fala, Jesus, me mostra onde que está o que está ruim. Onde está o meu grande inimigo? Por isso a gente reza o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, daquilo de tudo que eu penso, daquilo que eu falo e daquilo que eu sinto. Mas a gente faz tão rápido que a gente não sabe nem porque faz o sinal da cruz. Que a gente acha que o inimigo está externo, mas na verdade o inimigo está interno. É preciso ter coragem de se ver. Falar, Senhor, me ajuda. Eu quero fazer uma quaresma diferente. Eu quero ter coragem de olhar para mim mesmo. Eu quero ainda poder olhar para o meu irmão e permitir que o Senhor me fale através dele. São Bento, quando ia fazer reunião lá do mosteiro, ele mandava chamar todos, não só os monges mais velhos, mas o mais novo, que ele falava, às vezes Deus fala pela boca do mais novo, porque Deus não precisa de inteligência do outro, ou de conhecimento do outro para poder se apresentar. Deus usa de quem Ele quiser. Ele usou inclusive da mula para poder falar, está lá escrito. Então Deus usa, e quando a gente começa a entender isso, muitas vezes eu posso pedir ao Senhor que fale através do outro para mim. Senhor, o Senhor está querendo, me ajuda a entender o que o Senhor quer. Fale pelo outro, que o outro hoje seja a sua voz para mim, porque Deus fala. Me ajuda a ouvir o que o outro quer dizer para mim. Às vezes a forma que o Senhor tem de me dizer hoje, já que o Senhor habita nele, fala para mim. Mas até a gente aprender a olhar uns para os outros e não vê-los como aquele que disputa. Somos filhos do mesmo Pai. Deus tem o mesmo amor por cada um. Deus faz chover sobre os justos e os injustos. No Filó, mas eu vou rezar por ele, vai continuar fazendo mal. Claro, nós temos dois grandes exemplos na Bíblia. Quais são? Que estava rezando pelos inimigos, os inimigos não me tiraram, não mudaram um milímetro. Quem são? Provinha. Ninguém lembra? Duas pessoas fizeram isso de uma forma espetacular. Jesus e Estevão. Jesus estava sendo crucificado, falando, Pai, perdoa, não estou sabendo o que estou fazendo. Eles mudaram de atitude? Nem um milímetro. Estevão estava recebendo pedrada na cabeça e rezando, Senhor, perdoa. Eles pararam de mandar pedra em Estevão? Não. Filó, mas eu vou rezar, ele não vai mudar. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Ele tem que entender o amor de Deus através de mim. Gente, tem pessoas que quando a gente reza mais, que a gente procura mais por Deus, que a gente vive o amor dele, o ambiente ao seu redor é transformado. Tem lugares que você entra, o ambiente é pesado, é duro,
porque a pessoa às vezes só tem uma capa de ser cristão, mas o coração é duro, é frio, fala mal, julga, está errado. Eu tenho que lembrar disso aqui que Jesus falou: vocês todos são filhos do mesmo Pai. E a única força capaz de nos transformar é o amor. É a força mais poderosa que eu conheço, que faz inimigo dar a mão, é o amor. Então é preciso que a gente peça a Jesus: Jesus, aquelas pessoas que estão sendo difíceis para me conviver, me ajuda a olhar para essa pessoa e agradecer porque o Senhor o criou, que essa pessoa é desse jeito mesmo. Não estou aqui para transformar ninguém, quem transforma é Deus, sou eu, mas eu tenho que rezar por ela. Eu não quero mudá-la, eu quero rezar por ela, aceitá-la como ela é. Abraça, fala: te aceito do jeito que você é, nós somos tão diferentes, mas apesar do Cristo, não ter nada do Cristo nela, mas eu tenho que rezar por ela, é minha irmã, é meu irmão. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês, para a gente poder acabar, que esse assunto é pesado, né, para a gente pensar. Se a gente cuida do mendigo, maravilhoso, a gente dá comida, a gente dá roupa, hoje está tendo banho, né, o banho do amor, né, que é maravilhoso o trabalho que tem aqui em Belo Horizonte. Se eu faço isso, ótimo. Se eu consigo rezar pelos meus inimigos, que bom, o Senhor pediu. Se eu consigo amar o próximo, que bom que eu já consigo fazer tudo isso. Não julgar, não condenar. Mas é tão interessante, porque a gente já aprendeu que tudo que eu fizer ao menor, eu faço a ele. Mas de repente, eu começo a olhar as coisas e posso perceber que o pior mendigo que eu encontrar, o inimigo mais cruel dentro de mim, aquele que eu não consigo aceitar com os seus defeitos, com a sua miséria, é exatamente aquele pedaço que está em mim. E na verdade sou eu que preciso das migalhas da minha bondade. Sou eu que preciso me olhar. Sou eu que preciso me aceitar. Porque se eu me aceito, se eu aceito o outro, eu sou capaz de ajudá-lo a aceitar a ele mesmo. Porque às vezes a gente não se aceita, não se ama, não se sente amado, e por isso é um porco-espinho pronto para poder espezinhar alguém. Então hoje é preciso que a gente olhe o quanto que em mim tem feridas, o quanto tem coisas que eu não gosto, o quanto tem coisas que eu tenho projetado, mas que estão precisando de ser curadas. Está precisando do meu olhar de bondade, aquele olhar que eu tenho para o mendigo lá fora, eu tenho que ter para o mendigo aqui dentro. Aquele olhar que eu tenho para aquele que agride, eu tenho para aquele que está sendo agredido aqui dentro. Para aquele que está abandonado, por aquele que está escondido. Então eu preciso pedir a Jesus que venha nos curar. Que é somente a graça dEle, somente Ele, que nos ama como ninguém. Somente Ele que nos aceita como mais ninguém aceita, que às vezes nem eu mesmo me aceito. E por isso eu sou tão revoltado, carrego tantas dores e tantas coisas, porque eu não sou capaz de me aceitar. Mas existe alguém que me aceitou, me amou, me ama e morreu por mim, apesar da minha miséria, apesar de tudo que eu não sou, Ele me amou. É esse amor que a gente precisa experimentar, assumir, ser transformado por Ele, para que as pessoas que estejam ao nosso lado também possam receber esse amor e serem transformadas por Ele. Que Nossa Senhora, nossa doce Mãe, que viveu esse amor como ninguém, interceda por nós junto a Jesus, que olha a miséria nossa, de cada um aqui, que olha o mendigo que em nós habita, o inimigo que em nós habita, aquele que não é aceito, os nossos medos, os nossos fracassos, as nossas perdas, aquilo que dói,